A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago um vídeo para o nosso canal falando sobre uma temática muito importante, que é falando, como nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, nesse nosso primeiro trimestre de 2022, sobre a supremacia da Bíblia. Então eu estou gravando para os irmãos até a nível de pesquisa, de um ponto assim mais voltado para esse assunto que eu vou trazer agora para os irmãos, é falando sobre a inspiração da Bíblia, a importância dessa inspiração, porque nós podemos de repente nos deparar com pessoas que olham a Bíblia, mas não entendem que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Vão olhar a Bíblia e vão ver a Bíblia como sendo somente um livro, mas na verdade sim, a Bíblia ela é um livro, mas não é um livro qualquer. É, para nós, o livro inspirado, é a palavra inerrante, infalível, é a palavra que serve para nós, que é para nós, na verdade, a nossa regra de fé e prática. Por isso que é muito importante você ter em mente, quando você estiver estudando a Bíblia, que a Bíblia é tudo isso de importância para nós. Então eu quero falar aos irmãos que de repente vão estar procurando algo sobre a questão da inspiração divina, a inspiração da Bíblia, da palavra, e eu trago a vocês. Já lhe convido a você fazer uma ação, porque nós estamos vivendo um momento, e você há de convir comigo, que muitos opositores do Evangelho já têm se levantado contra o Evangelho para tentar descredibilizar, a autoridade ou a autenticidade da Bíblia. O que nós pensamos e falamos e podemos produzir é o seguinte pensamento: o homem, querendo ou não, aceitando ou não, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós veremos que a Bíblia não contém, mas em todo o seu conteúdo, ela é, então, a palavra de Deus. Eu quero tomar como base para essa nossa palavra, para esse nosso vídeo, que não vai ser um vídeo longo, está em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nós vamos ver então que Paulo está dizendo que toda a escritura é, não parte da escritura, mas ele está dizendo que toda a escritura ela é proveitosa. E de fato ela é proveitosa mesmo por ser a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos ver aqui, nesse contexto de inspiração, e eu estou usando como base aqui, além da nossa revista, usando também como base o livro Introdução Bíblica. Como a Bíblia chegou até nós. Você pode, se você não tem esse livro, possivelmente já deve estar com uma roupagem nova, porque essa minha edição desse livro já é bem antiga. Foi assim que eu fiz o primeiro seminário, data de 1997. Mas é um conteúdo muito bom. E ele vai dizer então aqui, olha, sobre a definição da inspiração. Aquilo que trata a parte divina, que seria, como nós estudamos hoje, a inspiração divina. Por que inspiração divina? Porque a Bíblia, nós entendemos que ela é inspirada por Deus
Deus inspira os seus autores a escrever a palavra. E a ideia dessa autenticidade divina, nessa inspiração, está no termo "assim diz o Senhor", ou palavras parecidas a estas, que vai aparecer ou vão aparecer no texto sagrado aproximadamente 3.800 vezes, atestando esta veracidade. Então nós vamos ver que Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia. Deus é a fonte principal de toda esta inspiração. E Deus, quando falava com os seus profetas, quando falava com os seus servos, ele dava uma orientação, e nós vamos ler aqui Jeremias capítulo 26, versículo 2, que diz assim: "Assim diz o Senhor, põe-te ao átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei, que lhes disseres. Mas não esqueça nem uma palavra." Não esqueça. Deus mandou e Deus está dizendo para Jeremias não esquecer nenhuma das palavras que o Senhor havia dito a ele. Então nós vamos ver que a inspiração divina vai envolver, essa inspiração da Bíblia vai envolver Deus, o homem e o resultado ou o produto final que nós falaremos aqui. Então toda inspiração bíblica é uma inspiração divina. A fonte desta inspiração é Deus. Nós vamos falar também sobre a inspiração verbal. A inspiração verbal pode trazer às pessoas, de repente, uma dificuldade de compreensão, porque vai dizer assim: mas foram homens que escreveram a Bíblia. É verdade, mas não se esqueçam, foram homens que escreveram a Bíblia, mas inspirados pelo Espírito Santo, porque não existe profecia bíblica no contexto bíblico que tenha sido produzido pela vontade do homem. Então a inspiração verbal, ela, independentemente de outras afirmações que possam ser formuladas a respeito da Bíblia, fica bem claro que esse livro reivindica para si mesmo esta qualidade de inspiração verbal. Foi o texto que nós lemos da carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 6, quando fala que toda a Escritura ela é inspirada, toda a Escritura ela é proveitosa, e isto é algo maravilhoso. O nosso autor também diz aqui: ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução, que vem do grego theopneustos, que eu vou falar depois essa palavra em um pequeno vídeo fora parte, que quer dizer soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que ele deveria ser escrito. Deus soprou, eles recebem um sopro divino e a partir dali eles vão escrever sob a orientação, sob a inspiração do Espírito Santo. Apocalipse 19:9 vai dizer assim, olha só: "E disse-me, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados e a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus." Jesus falando a João, e João escreve essas verdadeiras palavras. Então Deus vai usar, nesta inspiração verbal, Deus vai contar com o homem. O homem aqui é um instrumento que Deus vai usar para que essa inspiração ela aconteça.
Observação que nesse contexto o homem não é um autômato ou um ser robótico. O homem não é um robô, não é uma máquina. Ele recebe sim, mas ele vai ser usado segundo as suas faculdades mentais, segundo as suas características pessoais, a sua personalidade. Cada um tem a sua personalidade. Cada escritor bíblico vai escrever de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu grau de conhecimento. Se ele tem um pouco mais de sabedoria, no sentido de que de instrução até secular, ele vai escrever com um linguajar mais robuscado. Se ele é alguém que está atrás de um boi ou está na lavoura, no interior, o seu escrito vai ser inspirado, mas vai ser de acordo com a sua personalidade e seu grau de instrução. Deus não usou a pessoa sendo humilde para trazer uma palavra extraordinária fora do seu conhecimento. Não. Deus vai usar os homens, os profetas, como usaram alguns, como usaram algumas pessoas simples, mas dentro do seu conhecimento. Então essa inspiração verbal, ela é muito interessante, porque Deus conta com o homem para que o homem reproduza o seu sopro. A mensagem que ele soprou nos seus ouvidos, na sua mente, como queira, mas foi uma mensagem soprada por Deus. Não foi um ditado automático, tipo, escreve a palavra, vamos dizer assim, sintético. Vai lá e escreve sintético. Não é isso. Não foi assim. Deus soprou o texto que ele queria que estivesse e o autor, dentro do seu conhecimento, ele vai trazer à existência, mas exatamente aquilo que era a vontade de Deus. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas foram exatamente como Deus queria que ela estivesse na sua palavra. Falamos sobre inspiração divina, falamos sobre a inspiração verbal e agora, para terminar esse vídeo, eu te pergunto, você já se inscreveu no canal? Não? O que você está esperando? Inscreva-se para você receber mais conteúdos da palavra do Senhor nosso Deus. E com certeza, Deus ajudará você no seu crescimento espiritual. Acredite, você tem um grande potencial e Deus pode usá-lo poderosamente, a partir do seu conhecimento. Então nós vamos ver, falamos sobre a inspiração da Bíblia que é divina, falamos que a inspiração da Bíblia é verbal e agora falaremos que a inspiração da Bíblia ela é plenária ou plena. Como é isso? Como funciona essa inspiração plenária? Olha só, aqui o assunto ele é muito importante, nós vamos entender, e eu quero ler aqui rapidamente, Romanos capítulo 15, para que o vídeo não fique muito alto, muito grande, né? Muito peso, pesado até para depois vocês estarem assistindo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Olha só o que está escrito aqui. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo escrevendo. Ou seja, o que está escrito é para o nosso proveito. O que foi escrito é proveitoso para nós. Tinha um significado, o porquê está na palavra. Não é algo que aconteceu por acaso, não. Está para a nossa edificação. Aí você pode olhar assim, por exemplo, pastor, tem vários casos de pessoas que pecaram, transgrediram a lei de Deus, mas está na Bíblia. Perfeito. Para quê? Para que eu e você não caia no mesmo erro dessas pessoas. Para que nós não falhemos como elas falharam. Então serve para nós como um modelo para as nossas vidas. Então esta inspiração bíblica plenária,
é o quê? É algo que vai trazer para nós a ideia de que toda a Bíblia, sem exceção, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada e inerrante e infalível palavra de Deus. Se alguém estiver dando um estudo na igreja, pregando na igreja, se for estudo, você pode até levantar o dedinho e pedir a palavra, principalmente se for numa escola bíblica. Se ele falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, você pode levantar o seu dedinho, pedir a palavra e dizer para ele não. Infelizmente, você está equivocado, porque a Bíblia não contém. A Bíblia é, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus. Por que a Bíblia não contém? Porque se eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou dizendo nas entrelinhas ou entre as linhas que partes da Bíblia não são inspiradas. E tem muitas pessoas que veem a Bíblia desse jeito. Pega os salmos, ele tem para ele que os salmos são inspirados. Mas outros livros, eles não têm como inspirados. E isso é muito prejudicial para o crescimento da pessoa e para quem está ouvindo essa pessoa. Então a Bíblia, ela é de ponta a ponta a palavra de Deus, o livro de Deus, a inspirada e inerrante e infalível, a única regra de fé e prática para a verdadeira igreja cristã. Por que eu disse a verdadeira igreja cristã? Porque estão existindo vários movimentos que são contrários à palavra, que são contrários à Bíblia Sagrada. Então, esta inspiração plena nos dá a ideia de que toda ela, todo texto bíblico, todo texto que está na Bíblia, ele é inspirado. Interessante lembrarmos aos irmãos que o que foi inspirado é o texto original. O texto original foi inspirado. Agora, se os homens começam a colocar os seus pensamentos para distorcer a palavra, o texto original continua inspirado. Mas esse texto que sofreu essa alteração vai ser como Jesus disse, que não era para omitir nenhum diacrítico da palavra, nem um J e nem um tio. Era para ler a palavra, entender a palavra como de fato ela é. Queridos, eu vou parar por aqui, sabe? Porque o vídeo já está bem grande e talvez você não vai ter esse tempo para assistir. Mas se você chegou até agora, fique com essa palavra. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Inclusive, é a próxima lição que nós vamos estar gravando já para o próximo domingo. E eu convido você a vir comigo também. Então, a Bíblia, ela é de ponta a ponta. Nesta inspiração plenária, ela é a poderosa palavra de Deus. E não contém, como alguns podem dizer, a Bíblia é de fato. Se alguém, nada contra, mas se alguém não quer acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, eu só posso dizer o seguinte, não podemos fazer nada por você, a não ser orar para que o seu pensamento mude. Porque querendo você acreditar ou não, a Bíblia é a palavra de Deus. E não vai mudar. Se eu não acreditar, o fato de eu não acreditar não altera o conteúdo. Não altera o que ela é. Mas se eu acreditar, o poder dessa palavra revoluciona também a minha vida. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Embora eu tenha um canal antigo, mas eu comecei a gravar, você vai ver que os meus materiais é a partir de 2020, quando começou a pandemia. Então eu te convido a vir comigo, somar comigo, mas não venha só não. Se esse canal tem sido bênção na sua vida,
Traga seu pai, traga sua mãe, traga o seu tio, traga a sua tia, traga o seu filho, porque tem conteúdo para os adolescentes, para os juvenis, para os jovens. Tem conteúdo para todo mundo, além dos vídeos que nós colocamos nas nossas playlists. Então você esteja atento e venha com a gente. Espero que de alguma forma esse conteúdo venha te ajudar, te auxiliar, quem sabe, na pesquisa que você está fazendo. Deus te abençoe. E se não deu o seu like? É muito fácil, vai lá. Dê o seu joinha, como fala o meu filho Cauê. Dê o seu joinha, compartilhe esse conteúdo e não deixe de fazer a sua inscrição no canal. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Um abraço.